Boa noite a todos que estão entrando agora na nossa live. A nossa live piaguense de hoje, ela vai ter, o nosso convidado vai ser o escritor parnaibano Souza Filho. Ele que é professor, contista, poeta. E já já ele vai adentrar aqui conosco para que possamos começar a nossa live. Para quem está entrando agora e ainda não conhece a live piaguense, a gente está fazendo uma série de entrevistas, de conversas virtuais com escritores da nossa cena literária parnaibana, com pessoas que fazem a literatura, que fazem a cultura de nossa cidade, que contribuem para o Piauí. E estamos fazendo uma série de entrevistas com eles. E hoje nosso convidado é o nosso amigo Souza Filho. Está aparecendo aqui ou então aqui. Clica, bota para seguir a página do Piauí que vocês vão ver que tem muita coisa bacana lá. Meu amigo Souza, boa noite. Boa noite, meu amigo Jailson Júnior. Boa noite a todos. Tudo bom? Você está me ouvindo? Está me vendo direitinho? Perfeitamente, uma satisfação enorme estar com vocês e sinto-me honrado por esse momento, né? E vamos dar sequência à nossa live. Com certeza. Souza que é professor, que é escritor, né? É uma pessoa que bastante é proativa e participativa no Piauí e hoje está aqui conosco. Boa noite, Cláudio, nosso editor-chefe. Nosso editor Cláudio, boa noite. Boa noite, Cláudio. Nosso grande amigo Cláudio, uma pessoa assim que não tem nem palavras. Carlos Pontes também, Tarcísio, Mari, Felipe, todo mundo que está entrando, muito boa noite. Souza, eu sempre começo com uma pergunta que é provocativa, mas ao mesmo tempo vai ajudar a situar quem nos está escutando. Quem é Souza Filho? Pergunta bastante difícil de ser respondida, até porque eu acho que eu sou múltiplo. E eu sou, eu sou um poeta parnaibano, né? Tenho 50 anos, 51 anos de idade, faria agora no próximo mês, dia 7, né? E comecei a escrever ainda muito novo, mas escrevendo e, muitas vezes, perdendo, né? Os escritos, né? E eu tenho uma história muito interessante nesse, eu não diria engraçada, mas muito interessante nesse contexto de quem é o Souza Filho. Porque eu, quando criança, digamos assim, já comecei a estudar muito novo, né? E também saí da escola muito novo. Então, a minha relação com a, com a leitura, com a escrita, ela, durante muito tempo, ela ficou um pouco afastada. Então, o Souza Filho, se eu tivesse que dizer quem é o Souza Filho, eu diria que é um cara que sempre acreditou nos seus sonhos, naquilo que, embora com todas as dificuldades, embora com todos os percalços, eu nunca desisti de nada daquilo que eu sempre almejei. Mais à frente poderemos conversar um pouco, aprofundar o porquê disso. E sempre tive sempre esse empenho em conseguir aquilo que eu sempre almejei. É bem verdade que nem sempre as coisas acontecem como a gente pensa, como a gente quer. Mas eu, eu tenho um pouco de... Eu penso que todo brasileiro tem, ou pelo menos muitos têm, que é essa ânsia de não desistir nunca. Embora todos os percalços nos atrapalhem ou pretendam nos atrapalhar. Eu sempre busquei essa... Então, o Souza Filho é esse cara que não desiste nunca.
Se eu fosse resumir em poucas palavras, eu diria: Souza Filho é um obstinado, né? E o obstinado virou poema. E eu acho que quem lê o poema Obstinado, do Souza Filho, vai perceber que a minha história de vida, de quem é o Souza Filho, talvez se confunda com a história de vida dessas pessoas que lerem esse poema, né? É um poema que ele sintetiza um pouco disso que eu estou dizendo, né? Que nunca desistir, embora com todas as dificuldades, mas que também encontre forças para chegar até o final dessa busca incessante pela conquista, pelo atingir aquilo que você busca, né? E esse poema Obstinado tem um grande amigo meu, que é o poeta Júnior Galberto, que ele gosta muito desse poema, ele diz que ele também se vê muito nele. Um grande abraço para ele, meu irmãozinho, que está, essa hora, apreciando também a nossa live. Se você tiver o poema aí, é disponível para declamar. Você tem ele aí perto? Opa! Tá fácil? Ele está bem aqui. Então, maravilha. Então nos presentei com esse primeiro Então, texto. vamos lá. Fique à O poema vontade. Obstinado. Obstinado. Recordo um pouquinho que eu falei da minha trajetória de vida, de dificuldades, de não desistir, e veja e ouça o poema. Imbuído no intuito de crescer, enfrentei percalços nunca imaginados, tempestades, desafios a vencer, para tornar os sonhos meus realizados. Ainda terei turbulências pela frente. Não me iludo, não me deixe enganar por batalhas que venci recentemente. Confronto maior ainda vai chegar. Agradeço ao Criador cada conquista, as vitórias continuam em minha mente. Não permita, meu Senhor, que eu desista. Dai-me forças para seguir em frente. Obstáculo maior está por vir, um mar nunca dantes navegado. Não conheço a palavra desistir, continuo assim, obstinado. É esse poema aí, Obstinado. Que maravilha, em que forma é de se começar uma entrevista com força e já é um recado para quem está assistindo que não desista, mesmo em tempos difíceis que nós vivemos. Estamos numa época muito complicada, numa época cheia de percalços, e não desistam que logo a vitória estará próxima. Isso. Isso aqui vai para o meu irmãozinho Marciano Galberto, está antenado conosco. Vai para todos os nossos leitores, né, todos os amigos, e para todos aqueles que se veem como obstinados. Eu acho que todo nosso povo é obstinado por natureza. Com certeza. O próprio Cláudio acabou de comentar que já ia pedir o poema. É bom que já deu certo, né? Souza, você falou que começou a estudar muito cedo e que tudo na sua vida foi acontecendo. Como foram esses seus primeiros anos de vida? Onde que você morava? Você era aqui mesmo? E como é que isso começou a construir as teias ali do futuro escritor Souza Filho? Sim, sim. Eu já comecei a estudar já com 7 anos de idade, né? E, pasme, parei aos 14. Por isso que eu falei esse hiato que existe, eu falei anteriormente, é porque quando eu tinha 14 anos, a minha família nós tivemos que ir embora do Parnaíba. Sou parnaibano, né? Parnaibano mesmo, filho de cearenses, né? E tivemos que morar num povoadozinho aqui próximo a Chaval, terra do nosso amigo Marcelo Silva, e lá não tinha escola, não tinha. Eu fiquei um longo tempo sem estudar, né? E quando eu parei na antiga 7ª série, né? E isso passaram-se 14 anos. Quando eu parei com 14, retornei para estudar na antiga 7ª série, umas turmas do Roland Jacó que abriram à noite. Eu já casado, pai de 2 filhos,
e trabalhando, não sei se vocês, claro, não devem saber, mas eu trabalhei mais de 20 anos da minha vida como caminhoneiro também, né? E a estrada me mostrou muita coisa. E eu voltei a estudar com 28 anos de idade na sétima série, né? E por isso que eu falei, tudo foi muito tarde, 28 anos na sétima série. Aí, minha primeira graduação, entrei com 37 anos, concluí com 40, e a segunda entrei com 45 e terminei agora quase com 48, 49, né? E foi nessa forma. A gente nós não, no início não tivemos muita oportunidade de estudar, mas quando a gente quer, eu nunca, por isso que eu gosto do obstinado, porque eu nunca desisti de estudar. Eu não conseguiria nada sozinho, tudo que consegui após esse retorno aos estudos com 28 anos de idade, trabalhando demais, foi com o apoio da minha família, que sempre esteve ao meu lado, minha esposa Vanusa, meus filhos Lucas e Vanessa, né, que sempre me deixaram tranquilos e para que eu pudesse retomar os estudos e sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos difíceis da minha vida. Me recordo que minha esposa, na época do vestibular, ela ficava até as madrugadas fazendo café para que eu tomasse, para que eu pudesse estudar e para que pudesse passar no vestibular, e foi isso que aconteceu. Então, sozinho, eu nada teria conseguido, até eu acho que ninguém consegue nada sozinho, então tive, e tenho até hoje, né, o apoio da minha família, que foi para mim preponderante em todos os momentos da minha vida. Uma história, assim, inspiradora, viu, Souza? Realmente É, é difícil você voltar a estudar depois de tanto tempo e já com família, com filhos, com já uma construção própria e você ainda conseguir encontrar tempo para estudar e conseguir fazer duas graduações. Já já a gente vai falar um pouquinho delas também. Jailson, nesse mesmo contexto, nesse ato que há entre os 14 e os 28, uma das coisas que me manteve sempre ligado à leitura foi uma coisa que eu fiquei feliz agora, recentemente, o nosso amigo Klaus fez uma live aí com outro amigo sobre os quadrinhos. Eu fiquei louco aqui. Por quê? Porque foram exatamente os quadrinhos que me mantiveram vivos na leitura. Recordo que sempre me dirigia ali à banca do seu Luiz, do seu Caçula, ali no antigo mercado de carnes, para comprar revistas em quadrinhos, para poder manter esse contato com a leitura. E isso, para mim, foi preponderante, porque me fez não perder esse contato com a leitura, com as letras. Não desistir de ler, sempre gostei muito de ler. Então, esse ato todo que teve, foi o que me manteve vivo na leitura nesses 14 anos, sem estudar, sem frequentar escolas. Foram exatamente os quadrinhos de Walt Disney, os quadrinhos de J.G. Bonelli, Tex Willer, né? E tantos outros quadrinhos que eu tive e tenho até hoje o prazer de ler. Sou viciado em quadrinhos também. Ah, que maravilha, então. E prova que mesmo longe da escola, por um período de tempo, você não parou de ler, não parou de se expor à arte, né? A cultura como um todo continuou nessa busca pelo conhecimento que é tão comum, né? Souza, a partir daí, quando foi que você começou a ter os primeiros insights poéticos, insights literários? Eu não sei se você começou escrevendo poema ou outro tipo de texto. Como foi que foi seu início na escrita? Você lembra como foi os seus primeiros textos? Como é que foi o contexto de tudo isso? Primeiro gosto pela poesia, pela escrita, porque há pouco eu falei, minha família é de cearenses, né? E o meu pai, ele tinha muito essa veia poética, né? Embora não tivesse estudos, mas a poesia oral, ele sempre gostava muito do cordel, gostava muito dos repentes. A própria minha mãe também, ela gostava muito de ler aqueles
os cordéis, né, que ela chamava os romanços, né, na linguagem que ela usava, para não saber falar. E aí eu fui tomando gosto desde muito novo, né, pelo cordel, eu adoro cordel também, então foi aí que comecei a escrever, mas meio, até digo, de forma até irresponsável ou ingênua, porque eu cansei de escrever e perdi, eu não tinha, até pelo dia a dia, o corre-corre, eu não me via, para mim era como se aquilo que eu escrevia não prestava, não era bom, Eu né? sei. Então, assim, eu sempre pensava assim, aí eu não dava muita atenção, mas foi ainda muito novo, eu comecei a escrever, né? Mas vim passar a ter mesmo um pouco mais de zelo, mas com os meus poemas, quando meu irmão Charles, né, a gente conhece, Charles Jean, conhece como guerreiro, e ele me disse, ele disse, vou brigar com você, nessas palavras. Você vai digitar todos os seus poemas que você tem, porque você escreve e perde. Aí eu passei a escrever, a digitar e entregar um encadernado para ele. Aí, a partir daí, eu fui tomando gosto, é tão tal que eu ainda tenho aqui. Eu estou aqui com o material do meu livro, mais à frente talvez nós possamos conversar, que será publicado no próximo ano, está aqui encadernado, mas estão todos aqui, né? E aí eu criei esse hábito, aí passei a não perder mais, né? Então eu digo, mérito do meu irmão que reclamou comigo e me fez ver algo que eu, até por descuido mesmo, eu não tinha noção da importância. E hoje eu tenho, graças a Deus, já muitos poemas escritos, publicados, né? E vamos tocando o barco para frente. Maravilha, então. Souza, você falou que gosta de escrever poesias e tudo, e já perdeu vários textos, enfim, por conta da corrosão do tempo, mas já conseguiu se organizar, recuperar muita coisa. E me diga uma coisa, o que é que você gosta de abordar nos seus poemas? Quais são as suas temáticas? O que é que você gosta de problematizar dentro do seu texto? Eu vou pedir permissão para citar aqui o meu irmãozinho Júnior Gualberto. Ele diz que o Souza Filho é um poeta de várias vertentes. Né? Essa fala é dele, eu tenho que abrir aspas para dizer que essa é dele, reconheço. E eu escrevo, eu até digo que eu escrevo de forma irresponsável, porque eu não me prendo a um determinado tema, eu não me prendo a algo que pode parecer para alguns falha, para mim, mas é tão natural. Eu escrevo, se você pedir para Souza, vamos escrever agora um poema, talvez não saia, não saia, mas do nada vem aqui a inspiração, eu aí escrevo, né? Então eu escrevo em várias vertentes, como diz o Júnior Alberto, meu irmãozinho. E se você vai ler poemas meus, que talvez você diga, esse poema aqui é crítico social, você lerá poemas meus, você vai dizer, isso aqui é ultra romântico, você lerá poemas meus, você vai dizer, isso aqui é fúnebre, né? Você vai ler poema meu, que você pode dizer, olha, esse poema aqui, ele é barroco, outro pode dizer, não, esse poema aqui, ele não é barroco, você pode ler poema meu, você vai dizer que ele pode ser concretista, tem alguns poemas que... Então, assim, as temáticas que eu escrevo, ela vem muito de momento. Então, talvez eu escreva um poema crítico e talvez eu escreva, o tema seja, sei lá, minha cidade, e talvez eu escreva, como escrevi também sobre a minha cidade, um poema elegíaco, né? Um poema sobre ultra romântico, que talvez eu diga assim, pô, o Souza quer cometer suicídio. Não é isso. É o eu lírico que está falando no poema. É a voz que está falando no poema. Então, assim, eu escrevo, por isso que eu separei alguns aqui, e vocês verão que talvez alguém diga assim, esse aqui é crítico, esse aqui é ultra romântico, esse aqui sei lá, esse aqui é poema fúnebre, elegíaco. Aí, quando eu escrevo, eu costumo dizer que o poema não é mais meu, é dos meus leitores. Então, deixo meus leitores bem à vontade para
E até quando, se alguém, algum leitor, que tem todo direito de dizer, olha, esse poema não presta, não vale nada. Mas só ele está dando atenção, ter lido aquele poema, para eu chegar à conclusão de que ele não presta, já mostrou que talvez ele seja bom, ao ponto de ele para pegar o tempo dele e usar a lenda do poema. Então, assim, o escritor, eu gosto muito da interação texto, autor e leitor. Penso que um texto não tem vida sem o leitor, né? Não tem vida sem o autor, e talvez não tenha vida também sem essa interação texto, autor e leitor. É assim que eu penso. Maravilha, então. E aproveitando essa deixa de que toda essa sua explicação teórica acerca do que você fala, nada melhor do que trazer a própria poesia para que os leitores possam apreciar mais um pouco da sua poética. Vamos lá. Poema Sem Você. Sem você, sou um barco à deriva, um carro sem direção. Sou um pássaro sem asas, caminhos da solidão. Sem você eu não existo, mas sofre meu coração. Minha mente diz, esqueça, mas meu peito diz que não. Eu vivo nesse dilema, rastejando pelo chão. Por ti eu tenho sofrido, sofre mais meu coração. Não me abandone agora, tire-me da solidão. Prefiro ceifar minha vida a perder teu coração. Sem você, por Souza Filho. Maravilha. Souza que tem essa característica de gravar os próprios textos. Né? Vocês podem ver que ele grava os textos mesmo, ele todo o tempo ele não esquece dos versos e tá sempre fresco na memória. É muito marcante, isso é muito próprio seu. Souza, além da poesia que a gente já falou, você já falou um pouco, você também escreve crônicas e contos, né? Para você, é fácil escrever uma crônica e um conto ou é mais difícil porque a sua primeira experiência foi com um poema? Como é que você analisa isso na hora de escrever uma crônica ou um conto? Olha, eu vejo assim, a poesia, não é que eu vejo que seja mais fácil, mas por eu já ter mais o hábito, né, de escrever mais poesias, né? Então, quando eu vou para a crônica, embora eu milite na área de língua portuguesa também, por conhecer o gênero, mas eu tenho poucas crônicas escritas, até já algumas publicadas, e contos também. Mas eu diria, pegando a sua fala, que para mim se torna mais trabalhoso escrever uma crônica e um conto. Até por não ter muitos, né? Mas também escrevo, né? E já publiquei algumas crônicas no jornal, no Piauí, né? No online, né? Que hoje até acho que mudou de nome. Mas os contos ainda estou amadurecendo aqui, criando coragem para ver se publico, né? Mas eu também escrevo crônicas e contos também, né? Pretendo, inclusive, eu penso que aquilo que é bom, que é salutar, nós devemos copiar. E eu já tinha uma ideia aqui, quando surgiu a ideia do Contos Entre Gerações, e eu não participei do Contos, mas eu leio os contos dos amigos, e o poema vem em seguida, e no próximo ano teremos a Crônicas Entre Gerações, Crônicas Entre Gerações, no próximo ano. Então, assim, eu já tenho o meu livro de poesias, que já está pronto há vários anos, ele está aqui só nos escutando, né, personificando ele aqui. Mas eu pretendo, após escrever um livro de crônicas e um livro só com contos, né? Também seguir essa linha aí que eu acho interessante, muito interessante, né? Mas a minha predominância mesmo de escrita é na poesia. Maravilha, então. E antes da gente continuar, Souza, dentro da poesia, que pelo que eu entendi é o seu forte, você é onde você se sente à vontade. Quais são as suas referências literárias? Quais são os autores que você utiliza ou que você assim se baseia neles, como as famosas? Quais são as suas inspirações poéticas dentro de todos esses autores que a gente já tem? Olha, boa pergunta. Eu não gosto de, até já expliquei, já escrevi sobre isso, eu não gosto de usar esse termo inspirações, né? Porque eu gosto muito de ler Álvares de Azevedo,
Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes, né? Entre outros. Mas esses, se você me perguntasse, eu diria a você, eu não gosto do termo, eu não refuto, mas eu não gosto do termo inspirações. Eu gosto do termo provocações. E neste campo, quem me provocou foi Fernando de Oliveira, nosso poeta contemporâneo, que inclusive está no Versania. Esse me provocou e provoca até hoje, né? E são boas provocações, né? Eu preciso delas, mas eu gosto muito eu escrevo muito algo que tem, poxa, alguém pode dizer assim, isso aqui tem estilo barroco, isso aqui tem um estilo ultrarromântico, isso aqui tem um estilo realista, naturalista, isso aqui pode ter se baseado em Byron, ou isso aqui em Goethe. Eu tenho um poema que ele é o meu mais lido no, no Recanto das Letras, né, que lá tem, eu cito um trecho sobre Werther, né, do Goethe, né, então assim, eu não sou leitor ferrenho do Goethe, mas eu li alguma coisa, então a gente coloca, eu não sei se posso chamar isso de inspiração, eu gosto de chamar provocação, que é quem me provocou algo que eu não conseguia ver, e essas provocações me fizeram ver, e quem me provocou foi Fernando de Oliveira, que é um poeta nosso, amigo nosso que você conhece muito bem. Que está conosco em Versania, que já já a gente vai falar um pouco mais sobre a obra Versania, não é? Coletânea Poética, que realizou em 2017. Souza, quando foi que você começou a colocar os seus textos para o mundo? Você começou a publicar, né? Onde foram as primeiras aparições dos poemas de Souza Filho para o mundo, para o público? Olha, essa aí é fácil, viu? Porque eu, na última, teve uma live aí de um amigo que estava, e eu escrevi aí nos comentários que o Klaus Ciarlini tinha sido a minha mola propulsora, né? E eu acho que não só para mim, mas para muita gente. Então, embora eu já estivesse com 2017, já com mais de 40 anos, 47, já, e eu nunca tinha publicado. E um dos fatores que me impediu de publicar era exatamente eu achar que aquilo que eu publicava não era bom. E quando eu tive contato com o Klaus Ciarlini, antes disso, eu tive um contato na residência do Daniel Ciarlini, alguns anos atrás. Levei os poemas para ele ver, ele queria publicar, à época ele, né, queria publicar, só que eu, não sei se pelo tempo, eu me afastei do Daniel, né, ele também viajou e nós perdemos contato. E em 2017, acho que iníciozinho, eu fui apresentado ao Klaus Ciarlini através de uma amiga, grande amiga minha, né, amiga nossa, que é a professora Flora Cerejo, né, que é uma grande amiga, a qual eu tenho muito apreço. E ela, através de contatos, me fez com que eu chegasse até o Cláudio, né? E aí, a partir daí, ele colocou a ideia de Versania, não é? Criou os grupos, e aí nós fomos amadurecendo a ideia, e até o ponto que nós publicamos o Versania. Só que antes disso, no decorrer que você sabe muito bem, nós começamos a ideia de Versania, acho que o primeiro encontro nosso no Porto das Barcas, ele surge em fevereiro, se não me engano, fevereiro de 2017. E o livro é lançado se não me engano, em setembro, se não me engano, né? Não me foge o mês. Mas, nesse espaço-tempo aí, o Piagui, na pessoa do Klaus, foi, assim, para mim, preponderante, porque lá tem um quadro estreando, né? E ele me lançou ali, Klaus, me deu a oportunidade, abriu espaço para que eu pudesse publicar, né? E eu publiquei, e de lá para cá nós não paramos mais. Então, assim, para mim, o Klaus Ciarlini
eu digo, eu metaforizei aqui, a minha mola propulsora foi a pessoa que, não só eu, mas eu acho que muita gente ele incentivou e incentiva ainda, é um dos caras que ele transpira cultura, literatura. Então, assim, para mim, um dos maiores fomentadores da literatura parnaibana da contemporaneidade. E é o nosso Agradeço muito a ele. Piauí, né? Obrigado, Cláudio. É? Klaus, que é assim um dos grandes movimentadores culturais da nossa cidade, uma pessoa que abraçou e abraça os jovens escritores, dá oportunidade, né? Uma pessoa assim que as pessoas têm até dificuldade de falar de tanta qualidade que ele tem, né? Sem ser falso, porque ele está assistindo, mas eu já disse isso para ele, todo mundo já, né? A gente, quando tem a oportunidade de falar isso com ele, a gente fala, né? Da importância que ele tem de tantos escritores aqui em Parnaíba, tanto na minha quanto na sua, não é, Souza? Exatamente. Eu acho que não só nós dois, mas outras pessoas. O Cláudio não precisa ele não precisa de ninguém rasgue seda para ele, porque ele não depende disso, né? Então, assim, as ações dele falam por ele, né? Todos podem comprovar isso. Para mim uma pessoa que eu sou e serei eternamente grato. Eu digo muito obrigado, Cláudio Serlim. Maravilha. E aproveitando esse clima de agradecimento estamos trazendo assim tanto sentimento bom, tanta coisa boa, nada melhor do que mais um poema de Souza Filho para nos presentear com mais um texto seu, mais uma introdução. Fique à vontade, Souza, para declamar. Ok. Eu vou declamar um poema que, inclusive, já virou música na composição do nosso amigo, também poeta, cantor e compositor, o Jefferson Portugal. Também é um grande amigo, que eu tenho um grande apreço por ele. É o Entre Taças, né? Diz assim: aqui estou, entre taças, entre pensamentos e farsas. Entrem pensamentos e façam-me mentir. Faço palavras, falsas palavras, lamento. Minha mente loucamente induz a minha boca a dizer o que penso ser verdade. Nostalgia, noite e dia, talvez. Entre taças, lamento os meus lamentos, mentiras, desgraças. Brindo e minto o que sinto entre taças. O Entre Taças que foi musicalizado pelo Jefferson, como o próprio Souza já relatou, né? Inclusive foi reproduzido no dia do lançamento de Versania, que nós já vamos começar a falar, né? Virou assim, um poema musicado muito, muito bonito, né? Muito, muito forte também. Souza, dando continuidade, para quem chegou depois que a live começou, a gente está aqui com o nosso querido amigo Souza Filho, na nossa live piauiense. Esse que é o 12º episódio da live, a live hoje sendo numa quarta-feira, porque na sexta-feira, que é o dia costumeiro, é dia 25 de dezembro, feriado, então a gente decidiu por bem deslocar a nossa live para o dia de hoje, quarta-feira, 23 de dezembro. Souza, antes da gente falar de Versania, eu quero que você fale um pouco sobre as suas formações acadêmicas. Você tem 2 faculdades, todas elas ligadas à literatura e às letras. Por que essa escolha de letras? Tem a ver com o seu processo de escrita? Como é que foi a escolha de se graduar em letras? Por que disso? Há pouco eu falei que a minha primeira graduação eu já entrei com 37 anos. Mas não foi por causa da idade. É porque eu sempre tive, desde muito novo, um gosto muito grande pelas letras, né? Sempre minhas disciplinas preferidas no ensino fundamental e médio sempre foi português, né? E eu sempre disse, se algum dia eu entrar na faculdade eu vou fazer letras português. Mas tem um fator interessante aí que também contribuiu, que poderia ficar perdido pelo tempo, mas que acredito que depois dessa fala não ficará mais. Eu tinha um hábito
de corrigir as pessoas. Eu também sou autocrítico. E eu corrigia, talvez, não sei se por... Acho que por ingenuidade minha mesmo. E aí a pessoa falava uma palavra e eu corrigia. Não, não é assim, é assim. O que aconteceu? Um dia, uma colega que é professora já formada de Souza, no dia que você fizer um curso de português e você conhecer as teorias linguísticas, você vai ver você verá isso de forma diferente, né? Aí me deixou mais curioso, né? Eu falei, agora o que eu vou fazer? E eu fiz um pouco tempo para estudar, mesmo assim consegui ser aprovado. Entrei. Aí comecei a estudar um pouco das teorias linguísticas. E eu tenho... comecei a ver, estudar, ver. Aí eu pensei assim, rapaz, não é assim como eu estou pensando. É tão tal que eu, há pouco me disse autocrítico, eu escrevi um poema que até foi... Esse poema ele foi usado no primeiro simpósio de letras português da UESP de Parnaíba, 2007, se não me engano. Que tem... Eu não recordo ele de cabeça todo, mas ao final, por ter agido dessa forma, como eu agi e como eu passei a agir, aí eu falei, poxa, eu tenho que escrever algo mais que eu seja crítico de mim mesmo. E eu escrevi um poema ele tem 16 versos, mas eu lembro aqui as duas últimas estrofes. Diz assim: quando estudo a linguística, cada vez aprendo mais a entender certos falares, pois eu pensava saber demais. Linguagem é essencial, seja da forma que for. Pode ser culta, coloquial, ser do matuto ou do doutor. Né? Aí eu comecei a ver de forma diferente. A minha relação com a língua portuguesa, ela é bem antiga, mas eu me vi assim, como eu mesmo coloquei, talvez ignorância, talvez ingenuidade, mas a forma como eu agia, e eu passei a ver de outra forma, né? E após o curso de letras português. Isso aí. Maravilha. Então, querendo ou não, é uma mudança de atitude, né? Quando você Isso. teve o conhecimento acadêmico, você descobriu que aquilo ali pode ser até errado gramaticalmente, mas tem a função da comunicação, cumpre a função da comunicação. Então, Isso. pode ser que teoricamente esteja errado, mas na prática cumpre a função fática da comunicação. Não faz, exatamente. É isso aí. Souza, agora sim nós vamos falar de Versania, né? Depois de fazer todo esse traçado histórico, vamos chegar em um dos grandes momentos que o Piauí viveu em 2017, reunindo 22 poetas na coletânea poética Versania, e você foi um desses 22 que participou, né? Já desde aquela época com uma poética muito forte. Como é que foi essa experiência, Souza, de Versania para você? Como é que você analisa hoje, depois de 3 anos do Versania primeira edição, e depois teve a segunda edição, né, em 2018, como é que foi para você essa experiência de participar de um livro? Eu poderia atribuir aqui alguns adjetivos. Eu poderia dizer maravilhoso, foi estupendo, foi magnífico. Mas uma coisa eu devo dizer, foi para mim, e é até hoje, uma grande aprendizagem. Eu tive contato, passei a ter contato com outros poetas, outras pessoas, cara, que eu admiro bastante e respeito, né? E, ao tempo em que eu convivo, ou passo a ter convivência com essas pessoas, automaticamente eu já me coloco na condição de aprendiz. Eu até digo, eu me digo um eterno aprendiz. Eu aprendo, nós estamos conversando aqui e eu estou aprendendo, né? Então, assim, Versania para mim foi, acima de tudo, uma aprendizagem, foi algo maravilhoso na minha vida. E a gente teve
todos esses momentos, nem todos os momentos que o grupo esteve junto eu pude estar, porque você sabe, eu dou aula no Maranhão, no estado do Maranhão, e às vezes coincidia de não estar. Então, alguns eventos eu não estive presente, mas nunca foi pelo fato de por soberba, não. Pelo contrário, sempre me honrei, fiquei honrado quando fui, pude marcar presença. É como assim, quando eu encontro qualquer um de vocês que são de Vessania, como eu também sou, né? E a gente pode dar um abraço, pode conversar, pode trocar ideias. E esse vínculo que nós mantemos até hoje, Jailson, e a gente continua mantendo esse vínculo, né? A nossa amizade, as nossas amizades, elas, elas, elas se reforçaram, elas se fortificaram, elas ficaram mais rígidas. E isso, para mim, foi muito bom. A Versania, para mim, além de tudo, me abriu caminhos, né? Me deu espaço para que eu pudesse mostrar meus textos, minha poética, né? E ter contato com todos os amigos com os quais ainda hoje tenho a honra de travar maravilhosos diálogos como estamos tendo esse bate-papo agora, Jesus. Se não fosse o Versanir, era provavelmente estivéssemos hoje aqui conversando, né? Eu também participei do Exatamente. Versanir em 2017. E é como o Cláudio fala, existe o livro, que é o ponto em convergência no qual a gente se concentra o ano todo para organizar, mas a maior herança que fica são as relações interpessoais, são as amizades que a gente ganha. A gente, acho que todo, assim, quem ficou mais próximo de Versania uns dos outros, a gente sempre se fala, sempre estamos nos eventos, sempre tiramos foto. Tem o pessoal de Versania, como diz o Cláudio, né? Assim, a frase clássica do Cláudio é o pessoal de Versania tirar foto e tudo, porque ficou esse laço de amizade entre algumas pessoas, não todas, mas as pessoas que ficaram aqui no nicho literário de Parnaíba, elas mantêm esse vínculo, não é, Souza? Exatamente. Eu tenho contato não vou dizer com todos, até porque o tempo de todos às vezes não bate, né? Mas uma boa parte eu continuo sim mantendo contato e, e sempre que já cheguei a me reunir, né, com o Alexandre, já escrevemos, temos poemas, como o Fernando de Oliveira chama, a quatro mãos, né? E temos poemas, eu e Alexandre e Fernando de Oliveira, né? Para fazer um texto desse é complicado, e para ter coerência e coesão. E temos, então, assim, são outros. Jefferson eu nunca mais vi, mas é um cara que também gosto muito. Então, seria até injusto eu começar a citar nomes, com certeza vou esquecer de alguém, para não ser injusto. Mas todos realmente, inclusive aqueles que com os quais nós não mantemos contato sempre como temos com você, como temos com outros amigos. Mas todos realmente para mim, são de grande importância, porque eles também me fizeram crescer e eu também sou grato a eles. Querendo ou não, a gente tem um contato e a gente aprende uns com os outros, né? Vê a produção, a gente vai nos lançamentos de que está lançando o livro, a gente aprecia os eventos, as conquistas, querendo ou não, é, depois de Vessania, muita coisa boa aconteceu na literatura, daqui de Parnaíba, principalmente para os Exato. jovens escritores. Isso, exatamente. Esse nosso encontro ele foi frutífero e continua sendo. Cada vez que o Cláudio lança, o Piagui lança um novo autor, seja ele em qualquer que seja o gênero textual, ou na poesia, ou na crônica, ou nos contos, né? Ou artigo de opinião, mas cada um desses que surge ali no Piauí, né? Eles também estão fomentando a nossa cultura. Eles também amanhã ou depois que sai, eles possam estar dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui em relação a essa gratidão a todos de Versania. Em especial ao Klaus Cialin, que foi o cara que nos reuniu, né, que juntou todos nós aí no livro. Maravilha. E
logo após Vestania, tivemos a experiência que estamos tendo com a coleção Entre Gerações. Você já falou que não participou de contos por conta de ainda não se sentir seguro com o gênero, mas participou de poemas, né, que esse ano foi lançado, Poemas Entre Gerações, no meio da pandemia, não teve lançamento ainda presencial, somente virtual, que está sendo divulgado na internet, tá? Quem tiver curiosidade de procurar, as lives que estamos fazendo em conjunto. E Souza, você participou de Poemas Entre Gerações, não é? Como é que é para você participar desse encontro de gerações que está acontecendo agora, né, intermediado pelo Piauí e pela Academia Paranaibana de Letras? Como é que você analisa e vê toda essa confluência de escritores que está acontecendo agora, no Entre Gerações? Olha, esse encontro entre escritores entre gerações, isso mostra que a nossa cultura ela está mais viva do que nunca. Porque quando você consegue reunir escritores do mais alto quilate, como nós temos, e você consegue colocá-los no mesmo livro com outros poetas, vamos chamá-los iniciantes, ou nem tão conhecidos assim, a meu ver, mostra, acima de tudo, uma grande humildade e respeito dos poetas já conceituados, já conhecidos, já poetas da academia, que nos receberam de braços abertos, nos acolheram, e que eu tenho muita honra de fazer parte, né? Porque a nossa cultura só tem a nossa literatura só tem a crescer, porque amanhã ou depois alguém vai dizer assim: olha, os poetas da Academia Paranaibana de Letras se uniram num livro com escritores novos, ou no meu caso nem tão novo assim, levando para o lado cronológico, né? Uhum. Mas que se portaram de uma maneira que, como se sequer eles fossem da academia, que para eles tão prazeroso, me parece, né? Então, assim, para mim é uma grande honra estar ao lado de grandes personalidades da nossa literatura, né? Me sinto honrado e é isso aí, vamos tocar o barco para frente e ver o que o futuro nos reserva. Com certeza. Temos ainda, Souza, pouco mais de 11 minutos para encerrar nossa live. Temos uma hora, né? Como todas as outras lives, temos ainda 11 minutos, temos ainda bastante tempo. E Sim. nesses últimos 10 minutos, eu peço que você fale um pouco sobre seus planos para o futuro, o seu livro, que em 2021 estará conosco, será uma realidade para o público. Ele já existe o livro encadernado, né, que você tem a boneca do livro, mas o livro mesmo para ser vendido, divulgado. Como é que foi essa produção e o que que você pode nos adiantar sobre a sua obra? Olha, o meu livro, para falar a verdade, já está pronto há alguns anos, né? Ele sairá, sim, em 2021. Ele vai se chamar Poemas Ébrios, né? E o título já deve dizer algo. Nele você encontrará poemas de cunho crítico social, poemas ultrarromânticos, poemas elegíacos, poemas de todos, e que talvez você diga, olha, esse livro, ele não dá para você dizer que o Souza Filho se enquadra em nenhum desses estilos literários, ou talvez alguém diga que sim. Isso aí ficará, claro, a critério dos nossos leitores, né? Tenho pretensões, sim, de publicá-lo agora em 2021. Pretendo. A ideia era que eu fizesse o lançamento agora em janeiro, mas tivemos alguns percalços. Infelizmente não foi possível. Mas Poemas Ébrios já está pronto há muito tempo, né? Você vai encontrar várias formas de escrita,
Você não vai ver o Souza Filho se prender a nenhum estilo literário, a nenhuma forma de escrever, a nenhuma, a nenhum um rótulo de que isso aqui é Souza escreve só desse jeito ou só daquele, mas terá poemas para todos os gostos e todas as idades, com certeza. Que o livro vem muito bom. Com certeza. E a experiência de lançar um livro, o primeiro livro, todo autor tem essa coisa do primeiro livro, não é? Do primeiro livro solo, da primeira. Porque, querendo ou não, é um filho nosso que a gente constrói, que a gente cria, que a gente vê crescer, e quando a gente larga para o mundo, ele já não é mais nosso, né? Exatamente. Quando eu comecei a publicar, meu irmão dizia para mim que eu tinha que nascer como poeta, né? Eu tinha que publicar, que eu tinha que nascer como poeta, que os meus textos não eram feitos para mim, que eu tinha que divulgar. E o meu livro também não será diferente, porque o livro vai ser a junção de vários poemas, né? Que eles são fruto de muitas andanças, em determinados momentos eu chego a chamá-los de crônicas poéticas, porque é como se eu pegasse uma crônica e se eu relatasse aquilo poeticamente, né? Então, uma coisa eu garanto, o leitor se verá nos poemas de Souza Filho, em poemas épicos. Com certeza. Com certeza. E quantos poemas são, Souza? Qual é o tamanho do livro? Quantas páginas você destinou a eles e são É, quantos textos? o meu livro ele sairá com uma média de entre 100 a 130 páginas, né? E ainda falta eu digitar alguns que estão aqui, ainda, e depois só mandar para poder fazer a diagramação, mandar para a gráfica e vamos ver se ele sai daqui para junho, né? Ou antes. Maravilha. E uma É isso aí. coisa, pode terminar de falar, pode ficar à vontade. Não, eu ia dizer que nós vamos trabalhar para que ele saia antes de junho, né? Mas se saindo até o meio do ano, está tranquilo, está normal. Tá bem. Maravilha. E uma coisa é que eu ia perguntar, que eu acabei passando, acabei de não lembrei de perguntar, como é que você traz a poesia, que é o seu forte, né? Para dentro da sala de aula? Eu até esqueci de perguntar isso, agora estou lembrando, aproveite. Perdão, não, Como é você que, pode repetir, por favor? como é que você traz a poesia para dentro da sala de aula? Para dentro da sua atuação como professor? Olha, eu já gosto de trabalhar os recursos estilísticos já de forma totalmente contextualizados, né? Então, quando eu coloco um poema que eu trabalho uma figura de linguagem, por exemplo, quando eu trabalho, digamos, uma metáfora, quando eu trabalho uma gradação, eu pego aquele trecho daquele poema e jogo para os meninos para poder. Aí trabalho também vamos trabalhar a semântica do texto. Por exemplo, quando eu escrevo num poema que eu digo, eu escrevo de prefiro ceifar minha vida, né? Aí eu posso trabalhar ou perder teu coração. Isso aí eu gosto de provocar os alunos para que eles percebam como é que eles veem aquilo. Porque se um pode ver de um jeito e outro de outro. Porque a palavra, a poesia, a literatura, ela, como diria Fernando de Oliveira, ela tem que dizer mais do que as palavras podem dizer, né? Ela tem que estuprar o sentido das palavras, como ele mesmo disse. E quando eu pego um texto meu para trabalhar em sala de aula, eu tento. Primeiro eu vou botar a parte semântica do texto, como é que eles conseguem ver aquilo. A posteriori nós veremos outras veremos a morfologia, veremos a ortografia, né? E aí é assim que a gente trabalha. Maravilha, então. Souza, estamos aqui nos últimos 5 minutos de live. Eu gostaria, assim, de já te agradecer pela disposição, né, pela disponibilidade, pela vontade de participar da live. A sua vontade já é uma vontade antiga de participar.
e finalmente a gente conseguiu lhe trazer para a live. E assim, deixo a você as últimas palavras e faço um pedido em nome do meu amigo Cláudio Arlini, que acabou de pedir aqui. Souza, se possível, recite um daqueles poemas que são como socos nos problemas sociais. Opa, vamos lá. Como o Cláudio, no último encontro aí, com o Dilson, ele falou muito bem de Pedra do Sal. Eu vou declamar Pedra do Sal, né, que é a nossa praia. Ao contemplar Pedra do Sal, ao contemplar tua beleza, fico alegre e fico triste. Alegre por poder ver o que de belo aqui existe. Porém, minha alegria, que também é uma revolta, pelo descaso constante que vejo à minha volta. Os homens que poderiam ampliar tua beleza vivem como parasitas. Nada resolvem, certeza. Nada resolve, certeza. Espero que eu possa um dia ver-te mais bela que agora, que o povo incipiente mande o descaso ir embora. Maravilha, meu amigo, maravilha. A gente só tem a lhe agradecer e, assim, deixo a você para as suas últimas palavras na nossa live. Pode ficar à vontade para dar o seu último recado. Primeiro, Jailson, eu agradeço a Deus por todas as conquistas que ele me proporcionou, né? Minha família, que é... Na minha vida, eu não seria nada sem a minha família. Agradeço a você, Jailson, por essa oportunidade ímpar na minha vida. E espero que eu tenha sido bastante enfático naquilo que respondi, que comentei, né? Não tenho pretensões de agradar a todos, até porque não existe unanimidade, né? Não consigo. Mas agradecer a todos, agradecer, como já fiz ao Cláudio, Ciarline, agradecer a todos que estão nos assistindo, mandar um grande alô aqui para o meu irmão, meu amigão, irmãozão de longa data, Tenente Coronel Assis, que está em Picos, mas está ligado na nossa live, é um grande irmão meu, tive a honra de estar com ele, nós ainda adolescentes, ele hoje é Tenente Coronel da Polícia Militar, está em Picos. Assis, um grande abraço para você, viu? E que Deus te abençoe sempre. E desejar a todos um Feliz Natal, um próspero 2021 para todos, e que Deus nos abençoe, e que a vida segue, e vamos para frente. Com certeza. E eu, em nome do Piauí, agradeço a você, Souza, pela disponibilidade e pela vontade de participar. Foi muito esclarecedor a sua live. Você, assim, desenvolveu muito bem. E eu tenho certeza que quem não lhe conhecia passou a lhe conhecer pelo menos um pouco a partir de agora. Desejar a todos um Feliz Natal. Antes do Ano Novo, a gente se encontra novamente no dia 30 de dezembro. Sigam o Piauí, procurem, assistam as outras lives, tá muito bacana. Sigam a nossa página no Instagram e estaremos aí disponíveis para tirar qualquer dúvida. Obrigado, Souza. Eu que agradeço, Jailson. Boa noite, amigos. Estamos por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, Souza. Tchau, boa noite a todos. Boa noite a todos.